Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jimmy Passetti e vou mostrar para vocês todos os tipos de campos que são possíveis de ser utilizados dentro do Customer Voice. Então, dentro da pesquisa, tem o botão adicionar nova. Então é aqui que a gente vai adicionar os campos que nós vamos utilizar aqui dentro da nossa pesquisa de satisfação. Então ele traz aqui, ó, já tem o campo do tipo opção, tipo texto, classificação, data. Tem mais alguns aqui quando eu clico na setinha para baixo. Então estão eles: classificação, Likert e o Net Promoter Score. Vou mostrar todos eles aqui. Começando pelo campo do tipo opção. Então cliquei nele. É um campo que faz uma pergunta, né? Onde o cliente vai poder selecionar a opção, uma ou mais de uma aqui dentro, tá bom? Por que mais de uma? Porque eu posso vir aqui e setar aqui várias respostas. Então vai permitir que meu cliente preencha a opção 1, a opção 2, a opção 3 e assim por diante. Então, por exemplo, vamos lá. Minha pergunta vai ser: qual produto do Office você mais utiliza? Então, a opção 1 vai ser Word, aí eu vou ter o Excel. Ele já me dá aqui, ó, algumas opções, tá vendo? PowerPoint, OneDrive, então já tem uma inteligência aqui utilizada para te gerar aqui algumas opções para você. Nesse nosso exemplo, ó, eu vou deixar sem várias respostas e já vou clicar aqui em cima em visualização. Então já posso entender, já posso enxergar como é que vai ficar. Então venho aqui, ó, é o Word? Não, é o Excel, é o PowerPoint. E clico no enviar. Caso eu queira deixar aqui como várias respostas, eu vou poder vir aqui, selecionar Word, Excel e PowerPoint, tá bom? Nas perguntas nós podemos também inserir imagens, tá bom? Então, além do texto, eu posso vir aqui, clicar aqui no inserir a mídia, vou inserir aqui um arquivo, vou selecionar aqui uma imagem do Office. Então tá aqui, ó, ele traz a imagem aqui dentro da pergunta, tá? Então, você precisa categorizar aí mostrar, né, alguma informação das opções que você trouxe, para ficar um pouco mais dinâmico. É possível utilizar aqui a imagem, então na hora que eu clico no visualizar, minha imagem está aqui. E também eu consigo editar essa imagem, tá bom? Então eu posso deixá-la num formato pequeno, um formato maior aqui dentro. Eu posso vir aqui e dar o zoom dentro da minha imagem, exatamente aonde eu quero que apareça, tá bom? Então, por exemplo, deixar só o Office, né? Dependendo aí da imagem que você quer utilizar. Posso trocar aqui o texto alternativo dela, ou se de repente eu não quiser mais utilizá-la, posso excluir a imagem e volta para a minha pergunta normalmente, tá bom? Outras opções que nós temos ainda dentro desta pergunta, eu posso vir aqui, ó, obrigar essa minha pergunta. Então todas as perguntas aqui que nós vamos criar, vocês vão ver que a gente pode ou deixá-las como obrigatório ou não obrigatório, aí vai depender do que você quer ali do seu cliente, tá bom? Em todas as opções de pergunta, a gente tem aqui também, ó, os 3 pontinhos, onde a gente tem características próprias de acordo com cada tipo de pergunta. Então, o subtítulo para todo tipo de pergunta, nós podemos vir aqui e inserirmos um subtítulo, tá bom? Mas, por exemplo, para essa pergunta aqui de opções, eu posso deixar selecionado aqui de aleatoriamente ele ordenar as opções, tá? Então, cliquei ali, tiquei a opção. Então, percebam que aqui está Word, Excel, PowerPoint, OneDrive. Na hora que eu clicar aqui em visualizar, ele manteve, mas assim que eu atualizar a página, ele vai inverter essas opções. Ele, de forma aleatória, ele vai trazer, por exemplo, o OneDrive em primeiro, o PowerPoint em segundo, e de forma dinâmica para cada cliente ele vai trazer aleatoriamente, tá bom? A segunda pergunta, vou clicar aqui em adicionar, é a pergunta de texto. Então, tá vendo aqui a opção do subtítulo? Vou tirar aqui a opção do subtítulo. Então tá aqui a minha pergunta de texto. Ela tem duas opções. Ela pode ser uma resposta curta
ou uma resposta longa. Então, para ser uma resposta longa, eu clico aqui e ele vai permitir aqui a inclusão de um número de caracteres maiores, tá? Então, posso perguntar assim para o meu cliente: conte-nos um pouco mais sobre o que achou do nosso webinar, esperando aqui um texto um pouquinho mais elaborado, né, com a quantidade de caracteres maior, tá bom? E aqui, como opção, eu tenho aqui as minhas restrições, tá? Então, eu posso dar aqui algumas restrições para o meu campo. Então, por exemplo, eu poderia falar que essa informação que vai vir aqui é um número, que ela é um e-mail, ou personalizar aqui as minhas restrições, tá bom? Eu vou gravar um vídeo falando somente dessas restrições. Aqui a gente pode usar aqui alguns códigos regex para criar máscaras. Então, eu vou criar um vídeo falando somente deste tema, tá bom? Então, nesse caso, não vamos ter restrições. Seguindo, eu tenho aqui a minha pergunta de classificação, tá? Então, eu tenho aqui o símbolo utilizado, então eu posso usar aqui números, eu posso usar aqui smiles, tá bom? Então, os smiles a gente só tem a opção até 5, já as estrelas eu posso utilizar aqui até 10, tá? Nesse nosso exemplo, eu vou deixar aqui com os smiles e minha pergunta vai ser: o que achou do webinar? Então, na hora que o meu cliente responder, ele vai colocar ali ou a carinha de triste, de neutro, ou a carinha de feliz, tá bom? Vou obrigar essa resposta e vou mostrar aqui para vocês que a única opção que nós temos aqui nesse campo é o subtítulo, tá bom? A próxima pergunta é do tipo data, tá? Então, quando eu quero receber do meu cliente alguma informação que é uma data. Então, por exemplo, quando efetuou a compra conosco. E aí, eu quero saber exatamente qual a data que ele efetuou a compra. Então tá aqui, na hora que ele responder aqui a pergunta, ele vai selecionar uma data lá dentro do calendário, tá? Percebam que aqui também a gente não tem outra informação além do subtítulo. Então, quando ele clicar aqui em visualização, na verdade, quando ele receber essa pesquisa, ele vai vir aqui e vai conseguir selecionar a data, tá bom? Seguindo, então já passamos aqui as 4 primeiras perguntas. Clicando na setinha para baixo, eu posso utilizar aqui a pergunta de classificação. Ela é bem bacana porque ela serve para a gente poder ordenar as opções, então para a gente ranquear do que a gente vai perguntar. Então, de novo, eu vou utilizar aqui a mesma pergunta aqui do Office. Então, vou ver aqui qual produto do Office você mais utiliza. Então, vamos lá: Word, Excel, OneDrive, PowerPoint. Pronto. Então tá aqui as 4 opções. Eu posso também aqui só adicionar um subtítulo. Então, como que ficaria para o meu cliente? Então ele vai falar assim: para mim PowerPoint é o que eu mais utilizo. O Word fica aqui em terceiro e o OneDrive em segundo. Pronto. Então, ordenei. Então eu sei que o mais importante é o PowerPoint e o menos importante aqui é o Excel. Tá bom? Seguindo, voltando lá para a nossa setinha para baixo, eu tenho aqui a opção do Likert. Então, é aquela matriz, né, onde eu posso colocar aqui a minha pergunta e ele vai selecionar para cada uma das instruções que eu seleciono aqui, qual opção ele quer melhor para ele, tá? Então, por exemplo, eu vou continuar com a nossa pergunta: qual produto do Office você mais gosta, por exemplo. Então aqui vai ser Word e aqui Excel. Em vez de opção 1 aqui vai ser muito ruim, médio, bom e aqui excelente, tá? Então tem aqui as minhas opções. E o meu cliente, quando ele receber, ele vai poder falar: pô, o Word para mim é bom e o Excel é excelente,
bom? Próxima pergunta vai ser o nosso Net Promoter Score, tá? Ela é muito importante aqui para a gente poder entender a probabilidade que o nosso cliente tem de recomendar nós ou não. Ou a gente pode utilizar também para outro fim, tá? Mas são perguntas que ele vai responder aqui de 0 a 10, onde 0 é nada provável e 10 é extremamente provável, tá? Lembrando que a gente pode alterar esse texto daqui, como não indicaria e aqui indicaria, tá? E fica a critério aí da criatividade de cada um, tá bom? Então aqui também a gente só tem a opção de subtítulo. Por fim, nós temos aqui a pergunta de carregamento do arquivo, tá bom? Essa carregamento de arquivo, ela só pode ser utilizada quando nós estamos disparando uma pesquisa interna, ou seja, para a organização somente interno do próprio ambiente que você está disparando a pesquisa, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente precisa vir aqui primeiro, ó, enviar, e aí na personalização, na configuração de distribuição, a gente vem aqui, ó, em participantes e seleciona a opção somente as pessoas da minha organização podem responder. Assim, o que ele vai fazer? Ele vai habilitar o campo de arquivo. Então eu venho aqui, agora eu vou poder selecionar aqui o campo carregamento de arquivo. Nada mais é do que o meu cliente, dentro de uma pasta do OneDrive, né, ele vai subir o arquivo dentro da pesquisa e esse arquivo vai ser gravado lá dentro da pasta do OneDrive. Então posso pôr aqui na pergunta, pedindo para ele subir tal arquivo. Você pode limitar aqui o carregamento de 1 até 10 arquivos. E também o tamanho desse arquivo, é claro, porque isso vai ficar dentro do OneDrive, né? Tem ali o espaço limitado, então a gente pode definir aqui o tamanho do arquivo, sem problema nenhum. Então quando o cliente receber, que no caso esse cliente é dentro da nossa organização, ele vai ter essa opção aqui, ó, ele vai poder clicar aqui e inserir o arquivo dentro da pesquisa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!